Bom, e aí pessoal, tudo tranquilo? Estou de volta na área, Vitor Rezende, voltando com o tema de função quadrática. Nessa aula veremos os conceitos de máximo e mínimo da função de segundo grau. Talvez o conceito onde tem os problemas mais interessantes, que a gente mais tira coisas interessantes e legais. Bom aí pessoal, tudo tranquilo? Estou de volta na área com a função quadrática e agora com o tema de máximo e mínimo de uma função de segundo grau. É o tema onde tem os probleminhas contextualizados de área máxima, área mínima, lucro máximo, que mais nos interessam no estudo da função de segundo grau, porque vai abranger o conceito e utilizar a teoria do vértice da parábola. Vamos embora para a nossa aula sem mais delongas. Bom, o que nós faremos nessa aula? Num primeiro momento, eu vou definir para vocês o que é o máximo e o que é o mínimo de uma função de segundo grau, quando é que ela vai ter máximo e quando é que ela vai ter mínimo. Vou lembrar para vocês como se calcula as coordenadas do vértice. Nós temos uma videoaula sobre coordenada do vértice, só sobre vértice. Quiser dar uma olhadinha nos exercícios que falam só sobre vértice, pode dar uma olhada lá. E vou fazer problemas envolvendo máximo e mínimo, que é o ápice da nossa aula de máximo e mínimo. Então, bora lá! Primeiro vamos definir esse conceito de máximo e mínimo. Por que máximo e mínimo? Olhem só, uma função quadrática ou tem um valor máximo ou tem um valor mínimo. Esse valor máximo ou valor mínimo corresponde à ordenada, ou seja, ao y do vértice da parábola que representa a função. Então vamos fazer, a gente lembra do gráfico da função de segundo grau? A concavidade ou está voltada para cima, que é esse caso azul, ou a concavidade, esse caso, concavidade voltada para cima, ou a concavidade está voltada para baixo. A gente lembra que o que vai me falar que a concavidade é para cima ou para baixo é o sinalzinho do A, que é o coeficiente do x². Se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Beleza? Então tá aqui, olha só. Dependendo da situação, ela tem um vértice ou aqui embaixo ou aqui em cima. Note que quando a concavidade está voltada para cima, o vértice é o menor ponto da parábola. A gente vai falar que ela é o valor mínimo. Olha a parábola, desce, 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 na verdade ela é decrescente, né? Cai, 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 chega no seu ponto mínimo e sobe, 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 sobe até infinito. Aqui, a função sobe, 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 chega no seu ponto máximo, depois desce, 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 desce. Então, uma função de segundo grau ou tem valor mínimo ou tem valor máximo. Aqui está o vértice. Aqui o vértice é exatamente o valor mínimo. Nesse caso, verdinho, o vértice é exatamente o valor máximo. Tranquilo, né? Então, a função de segundo grau sempre vai ter ou máximo ou mínimo, dependendo da concavidade. Bom, então vamos olhar em relação às coordenadas do vértice, o que acontece? Então, a parábola ou ela está com a concavidade para cima, com o vértice aqui no ponto mínimo, ele tem uma coordenada x do vértice e uma coordenada y do vértice. Agora vamos analisar esses caras. O vértice tem x do vértice e y do vértice. Ótimo, vamos olhar para esses caras. O que o x do vértice faz e o que o y do vértice faz? O y do vértice é exatamente o valor mínimo. Ele é a ordenada, lembra que um ponto é sempre abscissa e ordenada? Ele é a ordenada desse ponto, ou seja, o y do vértice é o valor mínimo. E o que o x do vértice é, afinal? O x do vértice é o valor do x que me fornece o valor mínimo. Há uma confusão, às vezes as pessoas acham que o vértice é o mínimo. Na verdade, o y do vértice é o mínimo. O x do vértice é o cara que me fornece o mínimo, no caso que a concavidade está para cima. Se for o contrário, se a concavidade estiver para baixo, olha só, meu vértice vai estar lá em cima, ele é ponto de máximo, ele é um ponto de máximo. E aí está lá o vértice, tem coordenadas x do vértice e y do vértice. O que o y do vértice é? O y do vértice é o valor máximo dessa função. E o que o x do vértice é? É o valor que fornece o valor máximo da função, ou seja, é o valor de x que, quando eu substituo ele na função, ele me dá o y do vértice, que é, nesse caso, que a concavidade é para baixo, o valor máximo dessa função. Dê uma boa olhada para isso, que isso retrata bastante os nossos problemas. Nos nossos problemas, nós vamos esboçar a parábola e ver se ela vai representar máximo ou se ela vai representar mínimo. Mas vamos continuando.
Bem, se nos dois casos, para ver máximo e mínimo, eu preciso do vértice, eu tenho que me lembrar das coordenadas do vértice de uma parábola. Então, dada a função do segundo grau f de r em r, definida por f de x igual a x2 mais bx mais c, cuja representação gráfica é uma parábola de vértice x do vértice e y dos vértices, as coordenadas x do vértice e y do vértice são sempre dadas por essas fórmulas que nós devemos guardar em nossos corações. X do vértice menos b sobre 2a, esse é o x do vértice, y do vértice menos delta sobre 4a, esse é o y do vértice, no qual o delta é quem? É o delta que a gente utiliza na forma de Bhaskara mesmo, delta igual a b quadrado menos 4ac. E esse a e esse b? Esse a e esse b são os coeficientes lá, verdinho lá, da função do segundo grau mesmo, tá? Então, a gente utiliza o vértice da forma normal, como havíamos calculado na aula sobre vértice, ok? É importante olhar essa aula também, tá? Vamos fazer agora o mais bacana, os problemas envolvendo máximo e mínimo, tá? Bora lá. Primeiro, muitas vezes são problemas aplicados, a gente acha que é complicado, fala, meu Deus, por onde eu começo? Vamos começar lendo, obviamente. O lucro de uma fábrica na venda de um determinado produto é dado pela função, uma função do segundo grau. L de x igual a menos 5x² mais 100x menos 80, onde x representa o número de produtos vendidos e L de x o lucro em reais. Então, x é a quantidade de produtos que foram vendidos e L de x é o lucro. Note que o lucro é a variável dependente, depende de quantos produtos foram vendidos, ou seja, depende do x que eu escolher. Determine, letra A, olha só a pergunta, que linda. A quantidade de produtos que devem ser vendidos para se obter lucro máximo. Olha só, vamos esboçar esse gráfico só para ter uma noção, um esboço bem aleatório. Imaginem só, vamos voltar até. Isso daqui, eixo x, eixo y. Isso daqui, vocês já viram um gostinho do que vai aparecer, né? Isso daqui é uma função do segundo grau. A representação é uma parábola. Primeira coisa que tem que pensar, essa parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo? Olha o sinal do A aqui, ele é o quê? Negativo, concavidade para baixo. Agora sim, faça a sua mágica. Uma parábola com cavidade para baixo. Aí esses números estão contando aqui. Eu não preciso deles, só preciso olhar o máximo e o mínimo por enquanto. Essa parábola que tem concavidade voltada para baixo, ela tem um valor máximo, que tem coordenadas x do vértice e y do vértice. Vamos olhar os eixos. O eixo x é o eixo dos produtos vendidos. O eixo y é o eixo dos lucros. O que eu quero no problema? Eu quero a quantidade de produtos que devem ser vendidos para se obter o lucro máximo. Se eu quero a quantidade de produtos que devem ser vendidos, eu vou querer o x do vértice ou o y do vértice? Eu vou querer o x do vértice, porque a partir do x do vértice eu vou ter o quem? O lucro máximo. Eu não quero o lucro, eu quero quantos produtos devem ser vendidos para obter o lucro máximo, ou seja, eu quero o valor do x do vértice. Bom, mas é simples. X do vértice é menos b sobre 2a. Quem que é b? B é 100. Quem que é a? É menos 5. Então, vai ficar menos 100 sobre 2 vezes menos 5. Ou seja, menos 100 dividido por 2 vezes menos 5 é menos 10. Bom, menos 100 por menos 10 vai dar 10. Menos dividido por menos dá mais, 100 por 10 dá 10. Ora, isso significa que devem ser vendidas 10 unidades para se obter o lucro máximo. Beleza. Vamos para uma letra B. Mesma pergunta, mesmo desenho, o mesmo enunciado. A pergunta era essa. A quantidade de produtos para ser vendidas e dar lucro máximo. Eu já sei que são 10. Agora a pergunta B. Qual é o lucro máximo? Se eu quero o lucro máximo, eu quero esse y do vértice. Há duas formas de achar esse y do vértice. A primeira forma é essa aqui, substituindo o valor do x do vértice, que eu já calculei, na minha função. Então, vamos substituir o valor. A minha função não é L de x igual a menos 5x² mais 100x menos 80? É. Qual é o x que me fornece o lucro máximo? É esse cara aqui. Então, vai ficar L de 10 é igual a menos 5 vezes 10 ao quadrado, mais 100 vezes 10, menos 80. Ora, vamos fazer a conta. L de 10 é igual a menos 5, 10 ao quadrado é 100, mais 100 vezes 10 é 1.000, menos 80. L de 10 vai ser igual a menos 5 vezes 100, menos 500, mais 1.000, menos 80. Ora, vamos fazer essa conta aqui.
1.000 tira 500, 500. 500 tira 80, exatamente 420. L de 10 é 420. Ora, mas quando o X não era 10 eu não tinha o lucro máximo? Sim, isso significa que o lucro máximo da fábrica é exatamente R$ 420. Essa é a primeira forma que a gente tem para calcular o valor máximo da função. Tudo bem? Bom, mas será que se essa é a primeira forma, deve ter uma segunda forma? E de fato tem. Vamos dar uma olhada. Mesma pergunta. Agora eu quero saber o lucro máximo, só que eu não vou fazer pelo x do vértice. Eu vou fazer calculando direto o y do vértice, sem precisar calcular o x do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Bom, normalmente a gente calcula o delta separado para não confundir nas contas. Quem que é delta? Delta é b² menos 4ac. Quem que é o b? 100. Quem que é o a? Menos 5. Quem que é o c? Menos 80. Então vai ficar, ó, 100 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é menos 5, que multiplica o c, que é menos 80. Ora, delta é igual, 100 ao quadrado é 10.000. Ó, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 80, 1.600. 10.000 tiro 1.600, fico com 8.400, eis o valor do delta. Beleza, calculei o delta, vou para a fórmula do y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Ora, mas quem que é o delta? É menos 8.400. 4 vezes o a. Quem que é o a? Menos 5. Ou seja, y do vértice é igual a menos 8.400. 4 vezes menos 5 é menos 20. Ora, menos dividido por menos dá mais. 8.400 dividido por 20 é 420. Que é o mesmo 420 que eu achei de outra forma. Lógico, matematicamente, uma forma ou outra, se elas são corretas, tem que produzir o mesmo valor. Logo, o lucro máximo da fábrica ainda é e tem que ser R$ 420. Então, há duas formas de poder calcular o valor máximo ou mínimo. Ou eu calculo o x do vértice e substituo, ou eu já calculo o y do vértice direto. Aí você pode falar, Vitor, mas qual que eu vou escolher? Depende do problema. Vamos fazer agora alguns problemas que eu já vou direto na fonte, tá? Problema 2. Esse problema eu acho ele lindo. Eu tenho um grilinho aqui. Vamos ver o que esse grilinho vai aprontar. Suponha que um grilo, que é esse grilo verdinho aqui, ao saltar do solo, tem a sua posição no espaço descrita em função do tempo t em segundos e pela expressão h de t igual a 3t menos 3t². Você fala, poxa, estava tão legal esse grilo, veio esse monte de função. Mas você vai ver que não vai ter problema algum. Onde h é a altura em metros e t é o tempo em segundos. Ou seja, o tempo que ele fica em segundos vai me dar a altura dele. Ele me pergunta, qual é a altura máxima atingida pelo grilo? Bom, vamos supor que eu não sei nada, eu só sei o que é o grilo. Como eu estou trabalhando com uma função de segundo grau, eu vou desenhar os eixos. Eixo x, eixo y. Beleza, vou colocar o grilinho aqui na origem. Bom, note que o eixo, quem está funcionando como x aqui, não é t? E t é o tempo? Então, aqui é o eixo do tempo. O h de t é a altura. Então, o eixo y está funcionando como altura. Beleza. O grilo vai saltar. Só que ele vai saltar e a função que representa o salto dele é uma função do quê? É uma função do segundo grau. E uma função do segundo grau tem como representação gráfica o quê? Uma parábola. Além disso, olha o termo quadrático aqui, olha. O termo quadrático está fora de ordem. Observe que o cara foi maldoso aqui, ó. O cara com quadrado está aqui, mas não importa. Ele é positivo ou negativo o coeficiente dele? Negativo, então vai ser uma concavidade voltada para baixo. Então, vamos fazer o grilo saltar. Se o grilo der esse salto, provavelmente ele irá fazer esse trajeto. Olha que coisa linda. Vou até voltar o salto do grilo, ó. O grilo está aqui, função do segundo grau, concavidade para baixo. Olha o salto do grilo, pulou. Olha o movimento que ele fez, uma parábola com a concavidade para baixo. Perfeito. Agora vamos ver o que eu quero. Se é uma concavidade voltada para baixo, eu tenho um vértice lá em cima. Esse vértice tem coordenadas x do vértice e coordenadas y do vértice. Beleza. O que ele quer no meu problema? Ele quer o quê? A altura máxima. Se ele quer a altura máxima, ele quer o x do vértice ou ele quer o y do vértice? Olha, se ele quer a altura máxima, ele vai querer o y do vértice. Ele quer o y do vértice. E quem que é o x do vértice? O x do vértice vai ser o cara que vai me dar o valor do t, que vai me dar a altura máxima. Então, mas eu não vou procurar ele, eu vou procurar direto a altura máxima. Bom, pela fórmula, y do vértice é menos delta sobre 4a.
Bem, quem que é delta? Delta é b quadrado menos 4ac. Vamos calcular o delta. Ó, olha para cá. O b vale 3, que é o cara que multiplica t. Menos 4 que multiplica o a é menos 3. E o c, observe que eu não tenho termo independente. C é 0. Então vai ficar 3 ao quadrado, 9. Ó, menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Só que mais 12 vezes 0 dá 0. Então olha que delta molezinha, delta é 9. Vamos agora para a forma do y do vértice. Ó, y do vértice vai ficar igual menos o delta, que é quanto? 9, sobre 4 vezes o a, que ó, olha aqui, multiplicando t quadrado é menos 3. Y do vértice vai ficar menos 9, 4 vezes menos 3 é menos 12. Menos dividido por menos dá mais, e eu vou simplificar. Vou dividir por 3 em cima, dá 3. Dividir por 3 embaixo, dá 4. Y do vértice é 3 quartos. Como eu quero a altura, eu vou dividir. 3 dividido por 4 dá 0,75. Ou seja, se a altura está em metros, o que eu posso falar da altura máxima do grilo? A altura máxima atingida pelo grilo foi de exatamente 0,75 metros. Menos de 1 metro. Olha que problema lindo. Eu já fui direto, sem calcular o x do vértice, tá vendo? Eu já calculei direto pelo y do vértice. Se você tivesse calculado o x do vértice e substituído, daria o mesmo resultado. Olha que problema lindo. Ah, é bonito demais. Depois que você faz um problema desse, você se sente até assim, sou foda. E é assim mesmo que a gente tem que se sentir fazendo matemática. Vamos para mais um problema. Problema 3. Foi solicitada a construção de um galinheiro, esse problema é clássico, do formato retangular, utilizando 180 metros de tela para formar uma cerca, aproveitando um muro existente. Então, olha o desenho. Eu tenho um muro aqui, eu tenho um pedaço que vale x, um pedaço que vale x, e aqui vale 180 menos 2x. De fato, por quê? Se eu somar isso mais isso, 1x mais 1x, 2x. Se eu somar 2x com esse cara, vai ficar 180 menos 2x mais 2x, que dá 180, que é o total de tela. Então, tá, o problema já me deu todos os dados, não vou precisar fazer equação nenhuma. Olha só, qual a dimensão da largura x para se obter a área máxima? Ele quer saber qual o valor de x, quanto que eu vou ter que medir aquelas bases paralelas ali, perpendiculares ao muro, tal que essa área seja o máximo possível. O galinheiro tem que ficar mais achatadinho ou mais gordinho? Vamos olhar. A área de um retângulo é base vezes altura. Quem está funcionando como base aqui? Esse cara, 180 menos 2x. E a altura? X. Então, vou substituir. Ó. A área é 180 menos 2x vezes x. Fazendo a distributiva aqui, eu vou ter que 180 vezes x, 180x. Menos 2x vezes x, menos 2x quadrado. Ou seja, a área, vamos mudar a ordem para ficar mais elegante. Menos 2x quadrado mais 180x. Note que isso é uma função do segundo grau. Uma parábola que vai representar esse gráfico, e a concavidade é voltada para onde? Olha o x quadrado. Negativo, concavidade para baixo. Então, vamos fazer um esboço disso. Ó, eixo x, o eixo y. Quem está funcionando como y aqui? A área. Então, dependendo do x, eu vou ter uma área. E como vai ser o desenho dessa área? Uma parábola com a concavidade voltada para baixo, porque o coeficiente do termo quadrático é negativo. Novamente, essa parábola tem um vértice. Ela tem coordenadas x do vértice e y do vértice. Agora vamos ver o que eu quero no problema. Eu quero saber qual é a dimensão da largura x para se obter a área máxima. Então, eu quero saber qual é o x para ter a área máxima, que é o y do vértice. Isso significa que, observe que o y do vértice é a área máxima. Só que eu não quero a área máxima, eu quero saber qual é o valor do x que me dá a área máxima. Ou seja, x do vértice é esse cara. É o valor do x que me fornece a área máxima. Logo, eu vou querer descobrir o valor do x do vértice. Bem, aí é só substituir valores. Olha para a função aqui. O b é 180 e o a é menos 2. Então, vai ficar menos o b, que é 180, 2 vezes o a, que é menos 2. Ora, menos 180, 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos dividido por menos dá mais. 180 dividido por 4 é dividir 180 por 4, é dividir metade da metade. Metade de 180 é 90, metade de 90 é 45. Logo, o x do vértice tem que ser, na verdade, 45. Isso significa que se x for igual a 45 metros, o galinheiro terá a sua área máxima. Pessoal, observe que tem problemas que pede na estrutura o x do vértice e tem problemas que pede o y do vértice.
Ah, Vitor, mas qual que eu tenho que usar? Como é que eu vou saber? Leia o enunciado, faça um esboço da parábola ou para baixo ou para cima e veja, faça uma análise igual eu fiz aqui. Tudo bem? Tudo certo? Bom, esse é o fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desse tema, me divirto muito. Se vocês quiserem me encontrar nesse canal, Vitor Rezende Almeida, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo que vamos maratonar vários vídeos agora sobre função de segundo grau, depois inequação e vamos embora. Um forte abraço a